Lord Show. Oferecimento. Que Frio. Vendas e locações de ar-condicionado. A solução perfeita para seu ambiente climatizado. Ornari Cosméticos. Toda a linha profissional para cabeleireiros. Sensazionale Móveis Planejados. Design, sofisticação, bem perto de você. Oi, muito boa noite, muito bom dia e muito boa tarde. É sempre um prazer imenso, toda segunda-feira às 21h estar aqui, levando para vocês novidade, curiosidade no Lord Show. Então por isso eu já falo agora, não perca tempo, já dê o seu like, dê o seu comentário, compartilha, manda pro teu amigo, pro teu namorado, pra tua namorada, manda para todo mundo, porque hoje o papo vai ser sensacional. Porque hoje esse programa tá demais. Mas antes, deixar um recadinho especial para vocês. Todos sabem que eu atendo em Santos, na Avenida Marechal Deodoro, número 5, sala 4. Quer dar um talento seu visual? Me chama aqui, deixa seu recado que a gente agenda, fechou? E agora, eu vou colocar o zóio, né? Que eu vou falar de duas divas brasileiras, mundial. Várias partes do mundo conhecem essas mulheres por suas funções, que exercem e traz alegria, traz segurança, traz autoestima e traz um pouco de tudo para levar para você positivamente. Uma, ela veio aqui no programa, quando ela vem aqui, todo mundo fala, Del, quando ela vai voltar? Tá fazendo falta, mas a agenda dela é intensa, mas sempre que ela consegue um tempinho, ela vem aqui cuidar de nós, trazer novidade, porque ela é da segurança pública. E a outra é uma empresária que trabalha, é responsável por um patrimônio que é conhecido mundialmente. E às vezes nós moramos em Santos e falamos assim, onde nós vamos passear? Onde nós vamos ter aquele encontro romântico? Onde eu vou fazer o meu casamento? Mas eu quero um lugar diferente, quero um lugar de autoestima. E sabe aquele lugar que você chega, eu fui presencialmente lá conhecer com minha esposa, e quando você coloca o pé no ambiente, você fala, aqui tem uma energia boa. Não só do local, um local maravilhoso, mas também de toda uma estrutura, de uma equipe que está pronta para te receber de braços abertos. E foi assim que eu senti. Então agora, daqui a pouquinho ela vai vir aqui falar tudo. Então, gente, para falar dessas mulheres, eu tenho que colocar um zóio, como eu brinco com vocês, vou colocar meu zóio, porque eu tenho o privilégio de conversar aqui hoje com a doutora Liliane Doreto, muito bem-vinda, delegada. Meu amigo Del, que eu amo de paixão, eu não vim antes porque realmente a agenda está cheia. Graças a Deus. E a nossa diva aqui, empresária, Nicole, do Cassino Monte Serra, muito bem-vinda, minha querida. Bem-vinda, doutora. Adoro te ver. Gente, vocês sabem que hoje aqui eu vou ter que respirar para bater papo com essas duas mulheres maravilhosas que faz algo brilhante para a sociedade, para nós, para o povo. O povo precisa de pessoas que têm esse potencial, esse brilho em tudo que faz. Uma na segurança, a outra de levar autoestima, de levar algo gostoso para a sociedade. Isso é muito gostoso, viu? Para mim é emocionante estar com vocês aqui, viu? Pra gente também, eu acho, né, doutora? Pra nós duas aqui, que tá com você, que também é outra pessoa que só de estar perto, você já irradia, né? Alegria, autoestima, só, né? Autoconfiança, tudo. Então isso é... É isso, o Del, ele transpira bondade. E eu tô com o Del há muitos anos. Foi um presente que Santos me deu, foi o Del. E quando eu fui, semana passada, no Montserrat, eu senti lá a energia boa que tem aquele lugar, o quanto aquele local foi construído com trabalho, com dignidade. E aí eu fiquei assim, tão impactada que eu cheguei em casa e falei, amor, a Nicole, ela não tem funcionários, ela tem amigos. Exatamente. E as pessoas ali são tratadas com muito amor, com muito afeto. E você é um orgulho para Santos, você e sua família, de verdade. E eu preciso dizer que você, como comerciante, como empresária, orgulha todos nós. Obrigada, porque doutora. Vocês impactam a nossa economia de uma maneira que tem que ser reverenciada. Porque eu imagino quantas barreiras vocês têm.
Eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade que vocês estão me dando aqui, de eu vir, de eu falar um pouquinho, né, do monte, do cassino, de eu mostrar um pouquinho, né, o meu rosto. Na verdade, eu sempre falo para vocês, não é exatamente o meu rosto que eu venho mostrar, mas sim o que eu estou representando hoje em dia. E é só assim, né, só com o prestígio de vocês, com o reconhecimento, que eu consigo, né, devagarinho, e levando até as pessoas, e levando até o público o que é exatamente que tem de bom em Santos, o que tem de bacana, o que tem de especial, né? Porque, gente, Santos já é uma cidade especial. Sim. Nós moramos aqui, né? A gente sabe o que é Santos, a diferença que ela tem em relação a outros destinos do próprio estado de São Paulo. E fazer parte, né, da administração do Cassino Montserrat, hoje em dia, para mim, é, além de um desafio, é o meu significado de sucesso. Porque sucesso não é só dinheiro. Sucesso é... Na verdade, o dinheiro nem é o sucesso. Não, o que é o sucesso? O sucesso é você se sentir feliz. É você estar alegre, é você estar em paz com você mesmo, fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor. E sendo reconhecido por pessoas como vocês. Que... Imagina, Nicole. Obrigada, gente. Olha, Nicole, as pessoas de casa, as pessoas que acompanham, que têm esse carinho com você lá no Cassino Montserrat, também quer saber quem é a Nicole. Vamos, antes de iniciar aqui nossas perguntas sobre o Cassino Montserrat, você tem filhos, como é que você chegou na cidade de Santos? Como que veio? Conta um pouquinho de você. Nossa Senhora. Antes do cassino. A minha história. Olha, eu na verdade não sou daqui, eu sou nascida em São Paulo. Meu pai é daqui, meu pai é santista. E eu vim parar aqui depois da pandemia, na verdade. Eu não trabalhava aqui. Na verdade, eu sou formada em hotelaria, né? E depois eu fui parar a trabalhar em banco, imagina, agora bancária. Nada a ver com turismo, com essa parte de hoje, né? Passei 20 anos trabalhando em banco. Só que depois da pandemia, eu vim ajudar meu pai a tocar o Cassino Montserrat. E a vida é muito engraçada, porque eu tenho hoje 3 filhas pequenas. Opa! Né? Quantos anos? É uma de 13, uma de 9 e uma que vai fazer 8 agora. Que responsabilidade, né? Olha. Quando chegaram aqui há 5 anos, quase 5 anos atrás, eram bem menorzinhas. Então, o que acontece? Eu sempre gostei muito de crianças, eu sempre gostei. E na época que trabalhava em banco, eu resolvi também abrir uma empresa de eventos infantis, fazer recreação infantil, porque eu gosto dessa parte toda e tal. E acabou que, após a pandemia, quando eu cheguei, vi no Montserrat um potencial que não era explorado, que era um potencial de turismo. Naquela época, um turismo mais seguro e um local enorme, para que pessoas pudessem sair, se divertir em segurança, porque lá tem muito ar livre, tinha espaço, saindo da pandemia em 2021. E foi aí que eu resolvi unir, né, a minha empresa que eu tinha de eventos infantis com o Montserrat. E aí eu comecei a trabalhar com os eventos voltados primeiramente para agradar as crianças. Afinal, eu tenho os 3 piticas, não é? E dali a coisa, você vê, quando é para ser abençoada e quando você faz com amor, funciona. Porque transformou, né? E hoje em dia atende crianças, famílias em geral, é um passeio literalmente familiar, é para a família e a todos, né? A todos que gostam de história, a todos que têm fé, a todos que querem passear, a todos que querem se divertir, a todos que querem dançar, então, né? E a todos que vão lá, muitas vezes até fazer evento comigo, fazer tudo, como vocês vão, depois a gente vai falar sobre isso. E eu acho que é isso. A gente vai construindo passo a passo, devagarinho, sem muita ambição, sem nada, né? E as coisas vão, com a energia da gente, as coisas vão acontecendo, né? Quando a coisa é real, é verdadeira, as coisas vão acontecendo. É o amor, Nicole. Eu acredito. É o amor que você coloca nas coisas que faz elas se transformar. E eu acho que sim, assim como você, assim como todo mundo que realmente acredita naquilo que está fazendo, faz com seriedade,
né, dar dignidade para as pessoas, porque isso é muito importante. Quando você falou sobre a equipe do Montserrat, você tem toda a razão. Eu sou extremamente grata a todos eles, sabe? Sem eles eu não faria o que eu fiz. Sem meu pai, o apoio dele, sem os parceiros que eu tive, que eu encontrei, que me deram a mão, que acreditaram em mim, né? Numa época em que ninguém estava acreditando em mais ninguém, né? Tava difícil. Então, assim, de verdade, eu sou muito grata, só sou grata. Olha, a gente tem que ter gratidão a Deus, porque eu tenho um orgulho de estar aqui com vocês duas, porque cada uma com função diferente. A doutora é uma delegada que podia estar só seguindo, só na profissão dela, mas ela se preocupa muito com o próximo. Porque a senhora também, além de delegada, a senhora tem vários projetos, né, doutora? Eu podia, né, e deveria, às vezes, eu fico até me questionando por que tanta coisa. Mas assim como você também põe alma no que faz, a Nicole, você chega no Montserrat, você sente história, você tem a história do seu avô que é, assim, impressionante. E eu na polícia para mim não é só um emprego, para mim é um sacerdócio, para mim as pessoas não são só um caso a mais, para mim ali tem algo que eu preciso estar dando resposta e acolhendo de maneira justa, proporcional, e aí eu fico vendo várias situações que poderiam ser consertadas, porque quando você trabalha, você conhece o problema, você tem a solução dele. Cada um na sua área sabe o que resolve. Então, muitas das coisas eu vejo, gente, seria só isso para dar certo. Então, eu tenho um projeto de drogadição, onde é fato que a pessoa que ela está numa condição de drogado, na rua, praticando crime contra outras pessoas, e ela tem que roubar, furtar para sustentar esse crime, ela é um perigo para si própria, para o outro, ela não pode entrar na audiência de custódia, que seria uma das formas dela ser internada, e sair pela porta da frente. Então, eu tenho lá um projeto de drogadição, porque todas as mães falam assim para mim, doutora, eu queria meu filho preso, mas não queria na rua. São famílias que não têm condições de internar. E que ela gostaria que esse criminoso, que na verdade é um doente, ele fosse preso. Porque para a mãe é o coração fora do corpo. Imagina o teu filho. Para elas é um acalento, na verdade, quando o filho é preso. Porque mal ou bem ele não vai estar exposto na rua a outros milhões de perigos que vai estar, que ele também vai estar sofrendo, né? Inclusive aí, de pessoas como ele. Exatamente. Então, além e de repente, para ele não é uma cadeia comum, ele não pode ficar numa cadeia comum, porque ele vai ter crise de abstinência e vai causar um perigo para o outro que está ali também. Lógico. Então, ele tem que ir para um hospital psiquiátrico laudado, o Estado tem que fazer esse serviço. Então, aí é o meu primeiro projeto de lei. Outro, tem muitas crianças, Nicole, eu vi na pandemia, você falou da pandemia, muitas crianças sofrendo abuso sexual em casa, principalmente por tios, padrastos, amigos da família, avós e meninos. E quando é menino, mais ainda a gente não tem notificação. Então é necessário um aparato, uns professores treinados, que o professor é o primeiro contato, a família, levar aquilo para a delegacia para a gente fazer acontecer. Tem outros que é o Brasil por Elas, que a mulher, não adianta você dizer para ela sair de casa e denunciar o marido. Muitas, quando vão denunciar o marido de uma violação, de uma agressão, se ela chegar em casa e descobrir que tem um papel contra ela, ela vai morrer. Lógico. Ela tem medo. Ela tem medo. Então, você precisa garantir que essa pessoa fale, mas como que ela vai falar? Se ela não está trabalhando, se ela não tem mais ninguém, porque se ele criou ela numa bolha, né? Tem um outro que é um reajuste salarial indireto para pessoas como eu da segurança, o pessoal da saúde, da educação, para que a gente tenha acesso a um carro com um modelo do PCD de desconto, um crédito imobiliário facilitado, escola particular para os nossos filhos, para a gente, e o comerciante que também nos der desconto, ele também conseguiria desconto ISS e CMS. Para isso precisa que a gente tivesse incentivos, né? Porque Nicole, eu sempre digo o seguinte, coitado do comerciante nesse Brasil. O comerciante é aquele que sofre na linha de ponta. E aí, nós que somos profissionais que também lidamos com os problemas sociais, pessoal da segurança, todo mundo, GCM, PM, policial penitenciário, polícia penal, polícia civil, todos nós. Professor, coitados. Os professores não conseguem mais dar aula, estão adoecidos. Coordenador, diretor, todo esse pessoal. Saúde também, né? É médico, é enfermeira, é fisioterapeuta,
é nutricionista, é todo mundo da rede pública impactado, porque quando tudo dá errado na sociedade, é a gente que absorve. Então, esse projeto é para nós quatro, essas 4 áreas. E tem também um que é para aqueles adolescentes infratores que cometerem crime, eles responderem integralmente a pena, internado, estudando e trabalhando. Sim, isso está certíssimo. Então, esses são os projetos da minha vida. Vocês entenderam porque o presente de Deus elas estão aqui? Olha a ideia de uma delegada de polícia, como é que ela se preocupa tanto com o próximo, com nossas crianças, com nossas mulheres, o que falar. Vamos lá, continuando agora com a nossa querida Nicole. Qual foi a origem da construção do Complexo Turismo do Monte Serrano? O Complexo Turístico do Monte Serrano, na verdade, o funicular, os bondinhos, da onde veio essa grande ideia? Isso aí aconteceu em 1910, né? Quando, em cima do morro do Monte Serrano, só existia uma capela, que é o Santuário da Padroeira de Santos, de 1604. Só que este morro tem uma curiosidade, não tem estrada de carro, ninguém consegue subir de carro nesse morro. Esse morro só se tem uma escadaria pública de 402 degraus, que não é fácil. Olha, tem que ser igual a doutora, entendeu? Maromba para poder subir aquilo. Você já subiu lá muitas vezes, Nicole? Subi, nunca subi, eu só desci, viu? Vocês desculpam. Adoro, Nicole. Tá vendo como é verdade? É uma gordinha convicta. Olha, eu É isso, Nicole. vou subir gravando para ver se eu aguento chegar lá em cima, viu, amor? Vou tentar. Eu não consigo, eu tenho plena consciência. 403, é isso? 402 degraus, 402 né? degraus. E assim, realmente... Chega lá, já É encontra um a pouco igreja. já tem que difícil orar você na hora. subir para rezar, né? 402 É só degraus. penitência mesmo. Né? Pra E dar assim, promessa. na verdade, existe assim a festa do dia 8 de setembro, que é o dia da padroeira, que milhões de pessoas sobem lá em cima através das escadas, né? Agradecendo os milagres e pela fé e tudo mais. Mas, naquela época, em 1910, o governador aqui que estava aqui em São Paulo, ele era devoto da Nossa Senhora do Monte Serrano, né, dessa santa. E ele viu aquele santuário lá em cima e falou, meu Deus, como é que eu reativo o santuário? Então ele teve uma ideia, e na empresa Elevadores Monte Serrano, que era uma empresa só de espanhóis, cujo um dos espanhóis, eram 6 espanhóis, um deles era o meu bisavô, Manuel Valejo Pérez. E aí o que acontece? Ele vai e fala, olha, vocês não fazem um elevador lá para levar o pessoal lá para a capela? Eles falaram, olha, a gente faz, mas nós gostaríamos também de explorar comercialmente o local, porque nós queremos fazer uma réplica do Monte Serrano lá de Catalunha, para fazer uma homenagem para a Espanha. Catalunha é do lado de Barcelona. Então a gente gostaria de fazer uma homenagem para nosso país de origem, E aí, acaba a negociação, o governador fala, bom, então a gente vai ceder 1/3 do terreno do morro para a empresa Elevadores Monte Serrano e vocês fazem o funicular lá para cima do morro, para levar as pessoas lá para cima. Acesso, né? Foi a ideia. Então, começou a obra. Só que a questão é que começou em 1910 e pegou bem o quê? A Primeira Guerra Mundial. E todo o material de construção, bondinhos, tudo veio de navio da Europa. Gente do céu. O bondinho veio da Alemanha, né? Os vitrais da Bélgica, o piso da Suíça, veio tudo de fora. E aí atrasou, porque os navios não chegavam. Então demorou 17 anos para essa obra ser concluída. 17 anos. 17 anos, ficou de 1910 a 1927. Mas o primeiro propósito disso tudo era para conseguir levar as pessoas para acessar o santuário. A questão foi que em 1927 fica pronto o cassino. Em 1928, um ano depois, acontece o deslizamento, que é famoso, do Monte Serrano, aonde soterrou a Santa Casa lá embaixo. Sim, foi um susto gigantesco, né? Porque quase que levou o prédio do cassino, que, imagina, em 17 anos construindo, você perder tudo em um ano depois. né? Em um minuto, foi pouquíssimo. E aí foi um desastre, né? E aí eu sei que em 1934, aquilo não era um cassino, era só uma casa de eventos. Em 1934, um dono de um cassino inglês vem visitar o Cassino Monte Serrano, que já era visitado por grandes nomes, por presidentes, por artistas, por tudo mais.
Mas ele vem visitar, ele se apaixona pelo local e ele quer abrir um cassino de verdade lá em cima. Por isso passou a ser de elevadores, Monte Serrat, passou a ser cassino, Monte Serrat. E aí foi por 12 anos, de 34 até 46 foi feito o jogo no Brasil, né? Em 46, Dutra proíbe o jogo. Foi. Todos os sócios acabam saindo e o meu bisavô não quis fechar o local. E o dono do cassino foi embora também. Foi Só embora? deixou as fichas, não, levou tudo, foi embora. Eita, danado. E aí, vovô quis ficar e acabou assumindo a empresa sozinho, né? E foi ficando de geração em geração. Hoje nós estamos na 4ª geração. Foi meu bisavô, depois veio meu avô, meu pai, que está até hoje lá comigo. Agora você. E agora a 4ª geração, que sou eu que estou aqui. E tenho meus irmãos também comigo e tudo mais. Mas assim, a gente vai tocando até. Será? Não é? A gente não vê. Ela lembrou do Será. Ela lembrou do Será. Se for um tal de um espetáculo lá que fez ela dançar. Eu fiquei assim, com uma vontade de voltar no tempo quando eu fui lá, porque eu vi aquelas fotos do seu avô com aquela pintora, como que é o nome? A Tarsila de Amaral. A Tarsila da Amaral. Pois é. Assim, é muito... Foi Carmen Miranda, foi muita gente famosa lá em cima, muita gente que naquela época, arrastava multidões. A história diz que na época do cassino tinha-se um movimento de quase 1000 pessoas por dia. Meu Deus. Sabe o que é 1000 pessoas por dia subindo e descendo? Era uma verdadeira loucura. E seu avô participava de todas as festas? O bisavô diz que a história diz que estava em todos os eventos. Ele era muito trabalhador. Porque meu bisavô chegou no Brasil com 12 anos de idade, sozinho, sem falar português. Ficou sozinho aqui no Porto de Santos. Portugal? Não, da Espanha. Da Espanha. Né? Ele era da Galícia. Só que ele era de uma família pobre da Galícia. E aí, o que acontece? A família coloca ele num navio com um casal de amigos, fala, você vai lá pro Brasil trabalhar numa padaria de um amigo nosso. Veio uma cartinha de recomendação no bolso, 3 patacas na época, que eram as moedas da época, e veio. Quando chegou aqui no Porto de Santos, o casal deixa o menino aqui no Porto de Santos, vai para São Paulo e ele ficou sozinho aqui. Então ele teve que se virar para viver. Não tinha estudo direito, não tinha, coitado, com 12 anos, não falava português, não falava nada. Ganhou um apelido de argentino. E começou a trabalhar aqui em boteco, do jeito que deu. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Entendi. E assim diz a história, que ele até entregava pão de madrugada pelo centro de Santos. De madrugada, 4 da manhã, ele estava de bicicleta entregando pão pelos lugares. Então assim, o vovô, por que hoje a gente cuida daquilo com muito carinho? E nunca o meu pai aceitou encerrar o Monte Serrat, né? Primeiro porque a gente tem um orgulho muito grande, a gente tem... Só olhar a construção, só olhar aquilo lá, que todo mundo consegue entender o que a gente sente, né? O orgulho que temos de um trabalho que foi feito por eles. A gente que não é da família, a gente A pessoa olha lá para cima e fala, como é que fizeram isso em 1910? Quer dizer, maquinário pesado, aquela Como é que coisa. chegou lá aquele tudo? Né? Então a gente tem respeito a isso. Depois, porque o Monte Serrat hoje, aí a doutora vai concordar comigo, ele é o bondinho é o único meio de acesso que você tem lá para cima. E temos 500 famílias, pelo menos, morando da metade do morro para cima. Aonde o bondinho da empresa privada Cassino Monte Serrat, ele é o único, é o ônibus desse pessoal. É o meio de transporte. Como é que você encerra o meio de transporte de 500 famílias que tem minimamente umas 6 pessoas por casa? Faça suas contas quantas pessoas moram da metade do morro para cima. Você entende quem é a Nicole? A preocupação dela? Então, assim, essa preocupação nem vou dar só a mim. Na verdade, eu tenho que dar o mérito do meu pai. Seu pai, porque o meu pai gente. foi muito forte. Meu pai está aqui há muito mais tempo do que eu. Ele está há 30 anos à frente da Qual o nome do seu pai? É Paulo Sérgio Valejo. Um abraço né? ao seu Paulo Sérgio. Quero conhecer. Ele realmente, assim, ele tem um amor muito grande pela empresa e ele não... ele se preocupa mesmo, né, com isso tudo. E depois também tem o santuário. Como é que o santuário vai funcionar? Vai ser ativo sem os bondinhos, sem a empresa Cassino Monte Serrat funcionando? E depois também, gente, pela importância turística que o Monte Serrat Exatamente. Tem para a Baixada Santista, para a cidade de Santos, enfim, tem um conjunto de coisas que faz com que o Monte Serrat não deva nunca ser encerrado. Exatamente. Né? Por maior dificuldade que tem. Já teve a primeira dificuldade de todas com desmoronamento, você pode imaginar. Passou tem por aquele aquela. quadro, né?
que parece uma santa segurando assim, ó. Ah, tem a imagem do desmoronamento que parece a santa segurando, né? Parece quem é católico consegue ver Gente, nitidamente arrepiar aquela Olha, imagem. falar do cassino num programa só é quase impossível, porque é Impossível. tantas coisas muita boas coisa. que tem. Mas- Eu anotei algumas coisas A gente aqui, conseguiu calar o Del. Eu não, você. mas é verdade, é gostoso ver ela falar com assim, existe o história. amor na fala, a história verídica, verdadeira, dá pra você falar cuidado com o com as coração. famílias. Isso, E aí, uma a das coisas que aí a doutora... Qual que ela falou me chamou a atenção, ó, como é que o bondinho para, podia falar, deixa pra lá, mas tem 500 famílias. Ela podia falar qualquer Gente, coisa. que lindo que você falou. Na parabéns, verdade, querida. isso é uma realidade e assim, o Monte Serrat, apesar de muita gente ainda também não conhecer o Monte Serrat aqui de Santos, porque é impressionante, mas realmente assim, as pessoas, muita gente, quando eu cheguei, eu fiquei impressionada de ver quantas pessoas não conheciam o Monte Serrat ainda. Mas assim, o Monte Serrat é um morro, gente, pacífico. É um morro de alegria, de turismo, de religião, de fé. De referência. Né? E isso tem peso. Isso é uma joia rara, onde a gente mora, não é isso? Sim, Então, sim. tem que manter tudo isso, não é isso? Famílias que moram lá são famílias amigas, são pessoas, né, do bem, que gostam, que curtem, que têm amor pelo morro. É só descer a escadaria ou subir algum dia que vocês vão ver as pessoas. Elas têm, apesar da dificuldade de se morar nesse morro, se você perguntar para elas, elas não querem ir embora. São Mas felizes. tem algo diferente lá. Tem Algo diferente. Eu senti também. E você percebe, as pessoas tendem a entender quem mora no morro, né? Tá marginalizado ou que são criminosos. E aí tá exemplo. Não são. Tá um De exemplo jeito que não nenhum. são pessoas extremamente trabalhadoras e vivem ali como o Serrat. A Nicole, eu tenho que falar disso, ela cede até um espaço para colocar ali a feira de artesanato. Pois é, tem o artesanato, que isso foi uma ideia que quando eu cheguei, isso na pandemia, eu falei, gente, aqui tem muito potencial para tudo, né? Para atender crianças, para atender... E também para abrir espaço para a comunidade trabalhar. Então, realmente, eu pedi para a Simone, na época, se estiver me assistindo, Simone, me levar para descer a escadaria. A Simone, naquela época, ela representava a comunidade na Sociedade de Melhoramentos. Então, eu falei, Simone, você me leva para eu ir conhecendo, descer a escadaria, para eu ir falando com as pessoas, para quem fizesse artesanato, para subir, que eu abriria um espaço lá para fazer a feirinha. Que legal. Né? Porque a gente se ajuda, gente. Sem ajuda, sem parceria. Ninguém Genuína, faz nada. né? Genuína, né? Uma parceria. Sem cobrar nada, né? Não Eu vou fazer funciona. algo para as pessoas, depois Né? eu conto. A gente faz. Vou fazer algo. A gente faz por amor mesmo. E assim, de verdade. Eu pensava, é um lugar turístico. Turista gosta de Artesanato. artesanato. Poxa, porque eu não posso abrir um pedacinho aqui para o pessoal expor sem cobrar aluguel, sem cobrar nada. E assim foi se fazendo. Hoje a gente está lá, tem algumas artesãs, outras foram, porque talvez não conseguiram manter, porque ficaram lá, ou às vezes elas às vezes têm oportunidades em outros lugares lá embaixo, Sim. que para elas às vezes é mais fácil e está tudo bem. Mas assim, tem muitas que ainda estão lá com a gente já há quase 5 anos. E elas falam, gente, isso daqui é muito bacana, porque elas conseguem, gente, elas pegam encomenda. Os turistas estrangeiros vêm e ficam enlouquecidos, porque são artesanatos de verdade, feitos à mão. Né? Então, assim, são oportunidades, né, que a gente dá. Né? Você vê como se transformam vidas? Ela poderia cobrar, ela poderia ter o pai, a família, uma convivência hostil com as pessoas dali. E aí o que acontece? Há sequestro, há roubo, porque aí vem em tudo troca. vem, né? Agora, com esse olhar amoroso, acolhendo, o que acontece? Ela não precisa ganhar o dinheiro, mas você ganha outras coisas, Não você se ganha trata amizade. só disso, né? Não se trata só disso, É. porque eu conheço um monte de gente rica que só é rica, não tem mais nada. Aí, desculpa, mas para mim isso é sucesso para vocês? Então, só isso. Eu acho triste. Eu acho triste. Só ter dinheiro. É triste. O que nós estamos falando aqui é muito importante. Então é muito bonito isso, essa interação. E eu falo isso porque segurança pública não se faz revidando com agressão. Segurança pública se faz com um conjunto de interações. E com as pessoas, cada vez mais você cativando e fazendo com que as pessoas mudem suas mentalidades. Com que as pessoas entendam
Não as tem coisas, estereótipo, né? Tem ódio do empresário, ódio do polícia, ódio do comerciante. Gente, a partir do momento que as pessoas têm entendimento. A partir do que aquelas pessoas têm um esclarecimento, sabe? Seja no linguajar que tiver que ser falado, não é? Na forma de comunicação. A partir do momento que tiver sinceridade e que as pessoas e honestidade, que as pessoas sentirem isso, elas acabam te admirando e elas acabam seguindo você naturalmente. Naturalmente. Né? A gente não fala, o grande líder não é aquele, né? Você não compra a liderança, você não manda. As pessoas te reconhecem como líder. Porque a palavra convence, o exemplo arrasta. É exatamente isso, entende? É exatamente isso. Olha, é assim que você tem que ser. Vou falar um negócio para vocês. Nós estamos falando dessa parte de Deus que põe a mão em tudo. Ó, veja aqui, nós estamos conversando um assunto da importância do próximo. As frutas e o lanchinho. Aqui é da do Porte Café, que mandou esse lanchinho para vocês com muito carinho. E aqui é da Hortifruti, que é 500 e 502. É uma casa uma do lado da outra aqui na Oswaldo Cruz em Santos. Mandou um lanchinho para vocês. Nossa, aqui. eu quero contar. Vocês vão lanchar porque essa coxinha é maravilhosa. Essas frutinhas também. Eu sei que uma pessoa falou, eu vou comer depois por causa dos meus dentes. Eu não vou falar quem foi, tá? Ela não está do meu lado aqui. Mas é importante demais essa sintonia, esse carinho das pessoas um pelo outro, porque a gente tem gratidão a Deus por isso. Nicole, qual a importância social e econômica hoje em dia do Monte para Santos? Gente, social, né? O Monte, acabei de falar sobre a questão do bonde, que é possível dar aquele transporte, né? Aquele transporte, dá o acesso às moradias. A gente não está falando agora de turismo, nós estamos falando de moradia, né? Lá, se você para pensar em cima do morro, nós temos cardíacos, nós temos grávidas, nós temos pessoas que têm dificuldade para caminhar, temos pessoas de muleta, tem pessoas idosas, tem cardíacos. Então, assim, como é que essas pessoas conseguiriam morar em cima de um morro cujo acesso é 402 degraus? Não dá. Como é que você leva a compra lá para cima? Como é que você Cadeirante? É impossível, né? Apesar da gente não ter ainda, por conta da geografia de estarmos lá em cima do projeto construído há 100 anos atrás, não ter contemplado a questão dos cadeirantes, e sim, a gente está trabalhando nesse projeto, não é fácil, mais uma vez somos totalmente privados, é um projeto enorme, grande, caríssimo, então não é tão simples assim, mas não é que os empresários e os donos do cassino não se preocupam com isso. Não consegue, por nossa vontade já estaria lá o acesso a cadeirante há muito tempo. Entendi. A questão é dinheiro literalmente mesmo, financeira, gente, não é tão simples assim. Somos sozinhos, não é possível fazer isso sozinho. Entendi. A gente vai conseguir com muita parceria com pessoas reconhecendo o nosso trabalho, querendo vir junto, querendo, sabe, entendendo o que é o Monte Serra. Monte Serra é um senhor ponto turístico, né? E a gente, só que assim, o nosso bonde é a acessibilidade dessas pessoas. Então, ponto social já começa por aí, além da quantidade de gente que se emprega, né, para fazer tudo aquilo. Sim. Nós não fechamos nunca. Nós trabalhamos 7 dias por semana, 24 horas por dia, temos funcionários lá. E durante a pandemia manteve ainda. E durante a pandemia mantivemos, papai não mandou ninguém embora. Que legal. Foi, gente. Né? Então, assim, tem que ser dito isso. É importante estar na consciência das pessoas. O trabalho é insano, né? Muita gente, às vezes, vai lá, critica, fala alguma... Não, engenheiro de obra pronta sempre vai ter, sabe? Nicole. Então, assim, mas tem que entender a dificuldade. Vá você morar e trabalhar em cima de um morro que não sobe carro. Faça isso. Faça uma obrinha, uma reforminha em um banheiro num local onde você não tem como subir de carro. Subir material. Material de construção no lombo, no bondinho. Então, assim, não é brincadeira fazer isso. Isso é um trabalho, gente, que realmente, assim, eu falo agora com certeza, muita gente já teria desistido. Com certeza. Aquilo já estaria fechado. É porque realmente a gente não desiste. A gente acredita e a gente vê, e cada aplauso, cada sorriso que sai lá de cima, das pessoas descendo felizes, sabe? E claramente a gente sabe que, uma empresa, ela é feita de melhoria contínua. A gente nunca vai estar totalmente pronto, sempre vai ter coisas para melhorar. Nós, seres humanos, não estamos prontos. Entendeu? Né? É melhoria. E a gente vai fazendo, assim, a passos que a gente consegue dar claramente, mas assim,
a importância econômica é essa, a quantidade de gente que se emprega. Hoje nós temos 54 funcionários, você sabe o que é 54 famílias? Exatamente. Entendeu? Que a gente, fora os indiretos, a quantidade de evento que se faz, não se tem mais agenda no Monte Serra de tanto evento que é marcado. E a quantidade de emprego indireto que está dentro disso. E a Santuário trabalhando e dando oportunidade dessas pessoas viverem, trabalhando, indo no médico, indo nas escolas. Ora, está respondido qual é a importância econômica e social do Cassino Monte Serra. Entendeu? Para Santos e para a Baixada, porque muitos funcionários não são de Santos. Temos gente de Praia Grande, temos gente do Guarujá, temos gente do Cubatão. Então, assim, de verdade, pessoal. E o entretenimento e a alegria de tanta gente. A gente vem de São Paulo. Tem gente que vem de São Paulo para casar aqui. Olha. Isso não é lindo? Maravilhoso. Você sai de São Paulo para vir casar aqui? Eu quero casar lá de novo. Ó, tá vendo? Ô, Marcos, já fala pro Marcos preparar aquele vídeo maravilhoso que tem lá que mostra a noite. Eu mandei pra ele, maravilhoso um vídeo lá. Só pra ficar passando aqui. Aquela capela. Primeiro, agradecer muito a doutora Eliane que veio aqui, que ela tá me ajudando a conduzir, porque é bastante coisa. Obrigado, viu? Desculpa, Del, eu falo tanto. Mas eu tô gostando, feliz. A senhora veio pra me ajudar. Muito obrigado. E eu vou fazer um convite aqui de verdade, que a doutora conversou comigo, ela foi realmente no Monte Serra, eu tive esse prazer, porque, doutora, de verdade, a senhora é uma graça, né? Obrigada mesmo. E eu, de verdade, assim, ela tem vontade de fazer algumas palestras, né, gratuitas, filantrópicas, para conscientizar as pessoas, para levar uma palavra realmente de conscientização, de entendimento. De equilíbrio. E de equilíbrio. E eu já coloco o convite aqui, porque o meu espaço, se é para fazer o bem, o Monte Serra está dentro. Entende? Vamos fazer o bem? É pra gente fazer as coisas acontecerem? Então o monte está dentro. Porque Maravilha. Funciona, eu tenho certeza que funciona. Tá vendo aí, galera? Mulherada, já aperta essa palestra vai ser brilhante, viu? Amém. Eu vou lá, eu vou vestir um vestido, mas eu vou, viu? Não, mas a gente não faz diferença de gênero. Eu tô brincando. A gente acolhe todo mundo, de criança, idoso. É geral, verdade, né? Conhecimento, gente. Olha que imagem. Vamos falando bem dessa maravilha, vocês vão entender tudo na nossa conversa. Coisa não, mais vamos continuar o papo, mas é que essa imagem brilha aqui o estúdio, não tem jeito. Brilha com o coração da gente. Maravilha, maravilha. Doutora, agora a senhora também tem um curso de prevenção à segurança pública, aos guardas municipais. Conta um pouquinho. Verdade. É importante, doutora, falar sobre isso. Bom, que gente, é geral, né? Na verdade, eu tô daqui a pouco me despedindo da polícia, já são 27 anos, daqui a 5 anos pretendo me aposentar da polícia, mas não do meu amor pela segurança pública. E aí eu venho trabalhando numa coordenação de um curso que é para GCMs, mas não só GCMs, para todos os profissionais de segurança que precisam se atualizar. Então, é uma plataforma de curso, daqui a pouco vai estar pronta, vai estar à venda, né, a primeira aula gratuita, e eu venho divulgando esse curso e até mesmo fazendo algumas doações, porque eu pretendo que esse curso cresça, que tem vários profissionais, porque a minha finalidade lá é o profissional atuar sendo digno, blindado e sabendo os limites até ele, onde ele pode ir, para ele também se proteger e para proteger o cidadão. Porque eu não acredito em segurança arbitrária e abusiva. Porque se você começa um procedimento na rua ilegal, você não tem como ter um argumento de justiça e para sedimentar aquilo que você está fazendo. Nada que você faz arbitrariamente dá certo. E os nossos policiais acabam ficando expostos e a população também. Então, a finalidade desse curso é esse. É fazer com que as pessoas, ela tenham bastante conhecimento jurídico, mas esse curso é diferente, porque não é aquele conhecimento que a gente aprende na faculdade ou nos cursos comuns, que é da teoria, que é feito por um juiz, por um promotor ou por uma pessoa que está dentro do gabinete. Não. Esse conhecimento que eu levo é da prática cotidiana e do que acontece na rua, e o profissional ele não precisa ser jurista. Ele não precisa ser advogado, ele precisa ser aquele que ele reconhece no que eu estou dizendo a realidade da rua. Sim. São aqueles exemplos da rua. E aí sim ele consegue se blindar. Então, é quem realmente põe a mão na massa e faz, não é isso? É isso. Porque falar da cadeira, né, de trás do escritório é uma coisa. Você tá lá
na na linha hora, de frente. né? Então vamos ser humanos, não é isso? Porque quando você está lá trocando tiro, né? Exatamente. O policial sabe o afã que ele tem. Então tem uma psiquiatra lá no curso, tem um médico legista, tem um perito para ensinar a cadeia de custódia, tem a mim com várias frentes, entendeu? Porque assim, você falar de uma sala de aula, de um gabinete, sem nunca ter ido para a rua, sem nunca estar num plantão policial, é muito diferente. Seja ser humano, se coloque no lugar, tenha um pouco de empatia, se coloque no lugar para ver se você faria tudo aquilo que você está só soltando na garganta, não é? Se a sua ação seria exatamente, né? Esses pontos todos. Seja ser humano, não é isso? A gente tem que ser ser humano para a gente se coloca na pele lá. Coloca na pele, exatamente. É isso mesmo. É o que eu sempre entendeu? falo aqui, você pode falar o que quiser falar da polícia, não por ela ser uma pessoa que eu admiro e minha grande amiga, mas quando eu falo no policial, eu penso no meu filho, na minha esposa, na minha mãe, no meu avô, porque assim, é muito fácil criticar. Mas qualquer probleminha, quem é que você chama? Qualquer frente, quem é que Deus tá lá, é polícia. coloca na cara? Não tem jeito, gente. Isso não estamos dizendo que, assim, justifica qualquer tipo de abuso. Exato. Claro, Não é claro. abuso de autoridade, não, Não, é não é. isso. Não é falta de profissionagem. ética, não é isso. Não. Mas, de verdade, é muito fácil eu tomar decisões sentado atrás do meu computador no ar-condicionado. E julgar aquele que estava passando por aquilo naquele momento, aquela situação onde ele teve que tomar uma atitude XYZ que ele teve. Então, assim, cuidado na hora do julgamento. Porque é isso que ela está dizendo, sabe? O curso que eu estou entendendo, que a doutora está falando, não é só voltar a técnicas de livro, não é isso. Não é doutrina, não. História que aconteceu com ela mesmo, é um treinamento, quando eu digo humanizado, é um treinamento se colocando você como um ser humano, ali colocando, e tendo critério também, tendo noção do que é o certo, o que é o errado, o que é um abuso, se eu estou sendo abusivo ou não. Não, mas sobre isso. É sobre isso. Por exemplo, o policial chega para mim, dá um exemplo rápido. O que é uma fundada suspeita, né? O cara vai entender isso? Não vai entender isso na prática. Eu tenho que falar assim para o policial que está ali na abordagem. Você deve abordar a pessoa, mas você não vai fazer isso por conta da cor, da raça, da roupa que ele está vestindo. Não, você não vai julga abordar. Isso. Você não julga isso, não é subjetivo. Você vai abordar um cidadão, fazer uma revista nele dentro da legalidade. Legalidade é o seguinte, você justificar, por que você fez isso? Doutora, ele estava num ponto reconhecidamente como tráfico de entorpecente, quando ele me viu, ele saiu de uma maneira abrupta. Isso é justificável. Doutora, eu estava passando num local e irradiaram que estava tendo um roubo. A fisionomia foi me passada, eu peguei esse cidadão correndo. Você vai abordar esse cidadão. Então, até a pessoa que está sendo abordada, ela não tem muito o que reclamar. Justamente, E porque não tem o que falar, não há nada que fale assim, Que seja incoerente. Incoerente, exatamente. Porque você tem que... É esse equilíbrio, Del, que eu sempre busco na minha fala, na minha conduta e nesse curso. É trazer situações reais para que o policial, ele haja dentro da legalidade, para que ele não sofra simplesmente por ser policial e porque ele não ache que, porque ele é policial, que ele está acima do bem e do mal. Porque não está. Exatamente. A segurança pública é feita para defender o direito. E defender direito não significa escolher um lado, significa justiça. Exatamente. Exatamente. Entendi. Exatamente. Ô, doutora, mas se a galera quiser saber mais sobre o curso, qual pelo seu Instagram, como é que faz? É importante, Camila Vodel. Eu gostei, eu quero, mas e aí? Como é que eu faço? Pois o site já está pronto do curso. Eu já estou trabalhando com um pessoal específico, como coordenadora, eu estou só revendo porque é muito difícil você estruturar tudo isso, né? Porque eu fui pegando as situações que passaram por mim, por colegas, a gente montamos as aulas, gravamos as aulas, agora a gente está em estúdio com ela para acabar ali finalizar o link e a plataforma que vai ser disponível para o pessoal comprar esse curso. Tá. Então, eu acredito, Del, se tudo der certo, daqui a 10 dias. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, e aí agora vai ter você um já link no Instagram e vai ter o site também. Ah, que maravilha, que chique. Vamos divulgar. Agora, vamos vai dar divulgar. certo. Quando tiver pronta... Já deu certo. Já deu certo. Quando tiver pronta, ela vai vir aqui para aparecer o sitezinho para vocês. Isso mesmo. E, minha querida Nicole, me fala um pouquinho quais que o povo tá falando. Meu Deus do céu, eu quero saber o que tem lá no Cassino, que eu tô achando tão bom o papo. Quais as funções do Cassino Monte Serra hoje?
Ixi, quanta função, meu Deus! É Pessoal, muita atração que Pode vem fazer um ali, cara. casamento, pode fazer um filme, uma Montserrat, série. você pode celebrar casamento, celebrar festa corporativa, celebrar bodas, celebrar festa infantil, celebrar tudo que você quiser celebrar, Missa. batizados, missas, formaturas, tudo. Além do que, a gente também faz muitos eventos esportivos. Tem muita gente que faz grupos de pilates, grupos de yoga, grupos de corrida vertical. É muito bacana porque, como eu disse, o Montserrat é extremamente versátil. Ele atende a todos. Ele faz bazares, a gente faz bazares lá em cima, a gente faz bingos solidários, a gente faz tardes dançantes e fazemos muitos eventos abertos ao público, cujos bondinhos, que todo mundo pergunta, tá dentro do ingresso, não precisa pagar o bondinho para depois pagar o show, o evento à parte lá em cima. É tudo dentro do mesmo ingresso. Então a gente faz muita noite do rock, noite do samba, noite do flashback, noite da dança de salão, noite de tudo que você pode imaginar, do jazz, noite de... Olha, é um evento atrás do outro, animadíssimo. As pessoas ficam enlouquecidas. Quem nunca foi, às vezes vai nesses eventos noturnos, ficam encantados com a vista lá de cima e depois quer voltar de dia para ver como é o cenário de dia também. Porque eu digo que o Montserrat, ele é um monte de coisas. Jantar né? romântico, tudo pode fazer. Tem jantar do Dia dos Namorados, tem feijoada do Dia esposa. das Mães, vai ter Dia das Mães, feijoada do Dia das Mães. Corre lá no Montserrat Santos, nosso Instagram, para vocês verem como é que faz para comprar o ingresso. Tem o... Se bem que acho que esse programa vai só no ar depois do Dia das Mães, mas vai ter o Dia dos Pais também. Vamos embora. Foi do dia. Eu ia falar agora. Então a gente, de verdade, tem tanta coisa bacana que acontece e são muitos eventos diferentes uns dos outros. Não tinha aquele do Globo Esporte que o pessoal descia de... O downhill hoje em dia não está sendo mais feito no Aquela festa monte. que tem da... Então, o pessoal descia de escada. Não é aquela festa da de que tem da... bicicleta. é. Downhill que chama, downhill. Ah. Era no monte, hoje não está sendo mais no monte. Pode ter a probabilidade de voltar a ser no monte, mas ainda não está Eu fechado. vou te fazer uma pergunta que eu acho que ela também queria fazer, mas eu vou fazer por ela, por nós dois. Legal. Que tem de diferente lá em cima? Porque tem algo diferente naquele local. Fala pra mim. Tem uma vista linda, tem uma cafeteria que serve de tudo, muito gostoso, secular, né? Uma cafeteria secular, que tem almoços, que tem, quem quiser ir passear tem almoço. Tem Tem café da tarde? Tem café da tarde, tem almoços em grupos, atende muitas excursões escolares, excursões religiosas, excursões de... Eu ia perguntar isso agora, qual a importância religiosa do morro? Né? Você já E respondeu tem pra mim. também, que eu ia chegar lá, Ah, tá. que é a nossa santuário da Isso. Capela da Nossa Senhora do Montserrat, É. que é impossível, independente da religião que você tenha, é impossível você não sentir uma energia muito linda e muito boa naquele santuário construído em 1604. Tem que ir, porque aquele santuário, em 1604, foi construído com pedra e óleo de baleia. E ele está mantido até hoje. É lindo, é uma graça e deixa qualquer pessoa que tenha, assim, um pouco de Deus no coração, que tenha, assim, de verdade amor, qualquer tipo de fé, de religião, não importa. A pessoa sente uma energia e sente um bem-estar tão bom, uma tranquilidade, gente, que cura, sabe? Maravilha, que cura. maravilha. Então, assim, é muito especial. O Montserrat realmente, assim, parece que você entra numa cápsula. Quando você uma sai cápsula da do tempo. cidade e você sobe aquele bondinho e entra lá em cima, chega lá em cima no morro, a sensação que se tem é que você entrou numa bolha, assim, de paz, de alegria, de sensação boa. Tem que ir para saber o que é, porque é isso. Lá tem mistério, tanto que eu queria deixar vocês agora curiosos. Quando você for agora no Cassino Montserrat, tem uma surpresa minha lá no cassino para vocês, sabia? Tem não. Não vou revelar. E quem for no Espaço Del Rodrigues tem uma surpresa do Cassino Montserrat, viu? Que agora nós somos parceiros, viu que coisa boa? Quem vai no Espaço Del Rodrigues tem uma surpresa, mas não vou contar. E quando no cassino vocês vão descobrir. Agora vamos falar, antes da nossa... Nós estamos chegando na parte final, mas é claro que antes vamos falar de algo importantíssimo também.
que eu vou estar presente, a doutora vai ser oradora. Vamos falar um pouquinho das Festas das Nações, com o nosso querido Júlio César, que é o lançamento do livro 480 anos da cidade de Santos. E sabe que muita gente pediram para mim fazer uma apresentação lá, porque o meu estilo, o personagem que eu criei como Lorde das Tesouras, chama a atenção de muitas pessoas. E eu vou fazer uma apresentação de um corte de cabelo com 24 tesouras e vai ter surpresa, a doutora vai ser uma das oradoras, o meu querido... Pensei que eu fosse a pessoa que fosse cortar o cabelo. Não, a senhora vai cortar também. E vai ter também o meu querido Eduardo Filete, que é um dos apresentadores também lá do evento. E eu também, depois eu volto como Del Rodrigues para bater um papo com vocês. Mas como é que está sendo essa ansiedade? Porque está a contagem regressiva, né, gente? Agora dia 28 e 29. Como é que está sendo para o Monte Serra esse evento? E vamos chegar na doutora também, eu quero saber. Vamos lá. Olha, como é que está sendo? Para o Monte é um prazer receber um evento como esse. O Júlio veio até mim faz quase um ano, gente. Ele está preparando esse evento com tanto carinho, com tanto amor, com tanto esforço, tanta dedicação. Isso é realidade. Ele é da editora HNG. Ele chegou até mim, ele não conhecia ninguém em Santos quando ele chegou. E ele falou, Nicole, você consegue abraçar esse meu evento? Porque eu já faço esses eventos em outras cidades, que geralmente é um sucesso, porque é para homenagear a cidade, 480 anos. Como que eu consigo chegar, né, nas famílias tradicionais, né, que trazem há tantos anos a história, fazem a história de Santos, né, as famílias todas que têm aqui comércios, que já têm muito tempo, 40 anos, 50 anos. E eu achei aquela ideia fantástica, porque realmente, assim, Santos é uma cidade pequena e, querendo ou não, ela é uma cidade tradicional. Ela é uma cidade que tem tradição, que tem a própria cultura, que tem a própria forma de ser. E isso é feito realmente por pessoas que assim como meu bisavô, outros milhões de bisavôs de pessoas contemporâneas minhas, construíram essa história, né? E eu achei isso muito bacana, porque vai ser um livro lindo que ele está fazendo. Acho que tem 300 páginas o livro, duas páginas com cada história de cada comerciante desses, que realmente, assim, estão lutando por Santos, estão insistindo, estão trabalhando, estão empregando. Pô, isso é muito bonito, né? São histórias lindas, né? O Filete é um deles que vai estar lá, a doutora está aqui, vai estar lá fazendo a apresentação também. E, assim, é a história dele. Que maravilha. Não é como ele começou tudo isso. Ele é um senhor veterinário. E não deficiente visual, né? PCD. Não, esse é o seu Júlio. Desculpa. Estou falando do Filete. O seu Júlio, com toda a dificuldade dele, ele é deficiente, ficou deficiente visual, ele não era, ele ficou e quis continuar trabalhando, né? Quis continuar atuando e quis continuar fazendo histórias nas cidades por onde ele passa. E eu achei bonito a proposta, achei rica e quis abraçar, né? E quis participar. Por isso o Monte Serra entrou, sim, como um patrocinador, abrindo suas portas para que esse evento fosse possível ser feito. No topo de Santos, onde todo mundo que chega lá em cima, seja pela primeira vez no evento, consiga ter a dimensão lá de cima do que é essa cidade. Que maravilha. Então é por isso que estamos aí, vamos fazer bonito, não é isso? Doutora, como é que está sendo para a senhora aí? Nós vamos estar lá, vamos brincar bastante, né? Vai ser legal, né, doutora? Não, para mim é uma honra, porque eu adotei a cidade de Santos como minha cidade. Segundo, porque o Júlio é ímpar, foi uma iniciativa muito bonita mesmo. E você consagrar quem gera emprego, quem faz a economia, sabe, acontecer num país como o da gente. Então, e eu estando na segurança e vendo o que passa os comerciantes, empresários, meu marido também é comerciante, eu de verdade, estar nesse evento, num local como Montserrat, que é como se fosse a coroa de Santos, é assim que eu vejo lá, Nicole. Ai, que lindo, adorei isso, a coroa de Santos. É como se fosse assim, sabe? Sim. É muito bonita. Santos é uma cidade bairrista, sim, mas é uma cidade com história, com tradição. E isso veio de efetivamente coroar e não tinha outro lugar para acontecer isso. Obrigada. E não estou jogando confete, porque quando eu subi lá, semana passada a gente esteve junto, né? Foi.
eu saí de lá assim, eu falei, nossa, amor, como que pode um lugar vibrar tanta coisa boa? Sim. É abençoado. É isso, e eu me sinto abençoada de ter conhecido o Del na minha vida. Só tenho bênçãos com o Del, agora é você. E assim, as coisas vão acontecendo dentro das mesmas coisas que eu acredito, da mesma energia que eu acredito. E estar lá no dia desse evento, para mim é uma honra. Ah, não, orgulho é todo nosso. Até porque eu estava lá também no bate-papo agradável com o meu querido Marcos Castro, fotógrafo, que é amigão que acompanha. Ah, o Marcos. Nós estávamos numa reunião e teve uma cena que me marcou lá, porque eu não falo inglês, tá, gente? Eu não falo inglês. Meu filho fala, fluentemente, eu não falo. E uma criancinha, tinha acho que 2 aninhos, eu acho. Ah, não, ela viu meu Del. cabelo. Quantos? 2 anos? Aquela bebezinha? 3 anos? 1 ano? Quando aquela bebezinha? Quanto? Bem novinha, né? A Dani que sabe, eu não A sei. criança veio, gente, eu não falo, coitada, ela veio na minha direção, começou a brincar ali embaixo do meu cabelo, que chama a atenção das crianças. Depois começou a conversar com a doutora, eu falei, Jesus, o que que eu falo? Eu só falava, ria, porque eu não entendia, mas foi assim algo marcante, porque nós estávamos sentados, do nada essa criança chegou assim, puxando meu blazer, então assim, e depois pegou na mão dela. Então, esses momentos foram momentos raros de Deus que a gente tem que valorizar muito. Eu tenho que fazer aqui, sabe aquela hora que você fala, meu Deus, eu não quero que acabe, mas tem que acabar. Mas a Nicole vai voltar, porque eu sei. A doutora Nicole é Liliane, se ótima. Deus quiser, vai voltar, porque Sempre, amém. a senhora está trabalhando em São Bernardo, não é isso, doutora? 8º DP de São Bernardo, minha cidade natal, sou de lá, amo faz o meu muita povo falta, a senhora batateiro. sabe, né? Eu Então, sei, mas eu tô falta sempre gigante aqui, ó. aqui no Você trabalho. vê que Quando vocês ela- estão quando ela- fazendo é. as coisas e eu tô aqui, me Tá aqui, chama tá que vendo, eu tô em gente? Santos. Ela É tá minha sempre dando um cidade. jeito. É a cidade dela. Então, doutora, para finalizar com a senhora, eu queria, antes de fazer a pergunta final para a Nicole, deixa a sua declaração final, o que a senhora achou desse nosso bate-papo. Já está convidada para voltar, viu? As portas aqui estão abertas para a senhora sabe. Ela vai voltar para divulgar o site do curso. Não vou esquecer, não. Vamos lá. Eu só tenho a dizer que eu sou muito grata por esse momento, eu sou muito grata por eu ter sido acolhida aqui em Santos, por eu ter conseguido fazer um trabalho de relevância. Em todas as cidades que eu passei, já foram mais de 29 cidades que eu passei, todas elas eu sei que eu fiz um trabalho efetivo de relevância e que agora eu estou colhendo frutos disso, né? Só de estar aqui, de ter conhecido a Nicole, de ser sua amiga. Obrigado, doutora. Eu só tenho a agradecer. Então, o que eu tenho a falar é que eu sou muito grata a Deus. Muito grata, de verdade. O Instagram da senhora? É delegada Liliane Doreto com 2 T's. O que falar, gente? Agradecer a Deus por esse momento, sempre ao Senhor Jesus. Antes de finalizar com você, logicamente que eu jamais poderia fazer essa pergunta, minha querida. O Monte Serra está com 99 anos e vem aí a festa dos 100 anos. O que você está preparando para o futuro? Conte de exclusividade aqui no Lorde Show. Esse vai ser a festa. Todo Você ano. vai me convidar? Vai. Claro Eu? que sim. Eu sou festeira. Claro que sim, 100 anos são 100 anos, né? Bom, se prepara roupa bem Depois pra fazer. a gente não vai estar aqui no próximo 100 anos. É verdade, Nicole, pelo amor de Deus. Mas olha, de verdade, para falar, todo ano, desde que eu cheguei, nós fazemos o aniversário do Monte Serra em junho. E todo ano eu faço um baile beneficente, filantrópico, para comemorar o aniversário do Monte Serra. Esse ano vai ser de 99 anos e todo ano eu faço lá 800 ingressos e peço 2 quilos de alimento para a galera poder trocar por um ingresso, para eu poder doar esses alimentos, principalmente para quem? Para as crianças, que é quem eu me preocupo muito sempre, né? Amém. Então eu faço essa doação para instituições de caridade e, ao mesmo tempo, a gente gera alegria para cantar parabéns para o Monte Serra, para aquele bom velhinho, né? E aí, a gente, para os 100 anos, eu estou preparando, sim, uma surpresa muito legal, aonde pessoas que nem têm ideia do que é o Monte Serra, de como tudo aconteceu, da história, de quem o fez, que precisa estar, né, sendo divulgada. É uma história linda de superação, é uma história linda de, sabe, de entender e eu acho que de comprovar, né, que o trabalho realiza, o trabalho enobrece, o trabalho acontece, né? Quem trabalha mesmo... O trabalho dignifica o homem. Dignifica, né? Sim. Então, assim, a gente está preparando essa festa com muito amor, com muito carinho,
vai ser bacana, né? Vamos ajudar o próximo, né? Porque ajudar o próximo também nos faz feliz, né? Principalmente comemorando uma data dessa. Que coisa né? legal. E Então, você concluiu? Porque eu não podia deixar de falar também, que eu não me esquecer. Você vai ter uma festa também linda lá no mês de outubro para as crianças, que eu fiquei sabendo que vai estar até o Eduardo Mão de Tesoura lá. vai estar engraçado. Não sei quem vai ser esse Eduardo Mão de Tesoura. Eu não sei quem é esse Eduardo. Eu quero conhecer, eu quero ir lá. Quem, Só o jogo quem conhece. será? Quem será? Suspense que a mulher... Vamos tentar descobrir. Adorei. Vai ter uma festa linda lá. Esse Eduardo vai ter dia 11 de outubro esse ano, que vai cair no domingo. A gente sempre faz um evento muito lindo do Dia das Crianças lá no Monte. Eu faço com muito carinho. Já começa a programação dessa festa logo no começo do ano. Já tem todo mundo que vai participar lá comigo. Legal. E é realmente encantador. As crianças se encantam. Como eu disse, Montserrat tem evento para todas as idades, inclusive para os pequenos, né? E não só no Dia das Crianças, tem outras datas também, mas o Dia das Crianças para mim é muito especial, porque eu trabalho e faço aquilo com tanto amor para atender todo mundo que vai visitar o Montserrat, com tanto carinho, com tanta alegria. E eu te falo, assim, é para ficar, sabe, aquela memória afetiva? Aham. Lembra da memória afetiva quando a gente é criança e lembra? Eu ia com meus avós, eu ia com meus pais naquela festa lá em cima daquele morro. É para ficar na memória, né? Não é para ser esquecido. Então a gente faz para ficar na memória. E fica. E fica mesmo. Nós vamos querer Nicole parte 2. Gente, vai ter Nicole parte 2. Eu quero ter o privilégio de gravar lá no Cassino Montserrat com ela. Vamos. Porque eu quero bater um papo com aquele senhor que está com você, acho que mais de 20 anos. O que fica Senhor Gonçalo. Senhor Gonçalo? Nosso maquinista. Senhor Gonçalo, um abração. Maquinista, um abração pro senhor. Eu bati um papo com ele ligeiramente. Eu quero levar Que logo tem uma pro senhor lá. máquina que tá lá que nem a Nicole me explicou. E não pode. Nós vamos gravar lá. Eu te aviso pra gente ir lá. Eu vou lá. Nós vamos lá. Aquela casa de máquinas, é a Casa de joia, máquinas. é o coração do Montserrat. De O que verdade, puxa parece que eu tô o num bonde. filme. Essa casa de máquinas, ela puxa. Ela tem 100 anos, gente. Foi o que fez, o que faz o bondinho subir e descer. Gente, Sim, é impressionante a máquina. E o cara trabalha mais de 20 anos lá. Vamos fazer Nicole parte 2, a coroa de Santos no Cassino Montserrat. Coroa Gostei do que a doutora falou. Mas Entendeu? é lindo, viu? Gente, olha, sabe aquela coisa que você fala, ai meu Deus, tem que acabar. Mas vai ter de novo. Doutora, eu já finalizei com a senhora, mas eu queria que aqui tem um espaço que a gente sempre fala. Nicole, como é que, antes de tudo, como é que a galera faz para contratar algum tipo de evento no Cassino Montserrat? Ou frequentar, ir lá naquele pagodinho, na feijoadinha, no encontro romântico. Gente, também fazer pilates, fazer um alongamento. Lá tem tudo. Tem tudo. Daqui a pouco vai ter até corte de cabelo, hein, ó. Vai ter. Olha, Chique, o dia do corte de cabelo. eu Vai vou- ter curso de segurança, corte de cabelo, é tudo de bom. Vai ter. Vai ter tudo, se Deus quiser e Deus quer. Olha, pessoal, primeiro, siga a rede social do Monte, @Montserrat Santos, né? Monte, M-O-N-T-E, Serrat é S-E-R-R-A-T mudo, Santos, Montserrat Santos. E o telefone do nosso WhatsApp, se quiserem mais informações, é o 13 981650115. Lá por lá tem informações sobre locação de espaço, parcerias, visitação turística, cardápios, menus, né? Tirem o estigma de que lá em cima deve ser caríssimo. Não é preço justo, eu garanto para vocês, não é um absurdo nenhum, é um preço praticado no mercado. A gente faz questão de fazer isso porque nós queremos que as pessoas conheçam o Montserrat, reconheçam o que a gente tem de bonito no nosso país, né? Montserrat não fica atrás de tantos locais fora do país. Não mesmo. Que pessoal, não fica atrás, pessoal. A gente tem uma joia rara no nosso país, na Baixada Santista, que precisa ser reconhecida pela sua própria população, né? Pelo próprio brasileiro, não é Que isso? maravilha, que gostoso. Olha, bater papo com essas duas aqui. Eu tenho, antes de finalizar, tem alguma coisa, doutora, que a senhora gostaria de falar aqui hoje que eu não perguntei? E também para você a mesma pergunta, algo que eu não perguntei para vocês? Talvez termine um programa, mas eu não falei essa coisa. Tem alguma coisa, doutora? O que a Nicole acabou de dizer, eu viajei a alguns lugares do mundo e, de verdade, o Montserrat, ele é acima
de muitos locais que as pessoas pagam caro para conhecer. E a gente tem uma joia rara aqui perto da gente e que a gente necessita que seja realmente acolhida. Acolhida, é o que eu digo, divulgada, porque o pessoal, né, às vezes paga tão caro ou divulgam, ou fala, é tanto marketing sobre locais que às vezes nem são tudo isso. Não é. Né? E o pessoal fala, e locais, né, que a gente tem dentro do nosso país, acessível, gente. É um país, Olha, é um passeio acessível. A vista da Torre Eiffel não é tão bonita quanto a do Montserrat. E como é? Não é isso? Como é visto Porque lá é tudo muito plano, você vê a cidade, mas aqui você vê. Pela foto foi possível ver o morro todo iluminado. Não, mas você vê aquela o mar, imensidão com o mar. Você vê a cidade, Guarujá, você vê Praia Grande, né? Isso quando o pessoal ainda não viu o pôr do sol lá de cima. E quando tem a lua cheia e o pôr do sol ao mesmo tempo. Isso aí, gente, não tem. Eu particularmente conheço bastante lugar fora. Não estou também puxando o saco, não. Mas eu estou dando esse exemplo porque é tão famoso, as pessoas pagam tão caro para ir até lá. Sim, sim. E tem aqui, do lado, né? Onde é R$36 para passear. Exatamente. Não é? Quando eu fui lá, que eu conheci, não, como a senhora acabou de falar, e olha as palavras que a doutora Eliane falou. Ela já viajou vários países e ela se encantou com o Cassino Montserrat. E aqui na nossa cidade, em Santos, no Brasil. Às vezes nós esquecemos de acolher os nossos filhos e vai acolher lá fora. Não, vamos acolher aqui a nossa cidade. Realmente é um orgulho falar de lá. E para terminar, eu vou lá, eu vou gravar lá, Nicole, parte 2, a Coroa de Santos. Vou gravar para vocês lá, porque vai ter parte 2. Eu sei que tá difícil terminar, mas tudo A bem. Coroa de Santos não é a Nicole, é o Castelo. É o Cassino Montserrat. Por favor. O Cassino tá vendo o Cassino Montserrat. A corote. Não, Aí também sai essa loura alta, Tá de olho, né? dançarina, Aconteceu não. tudo no programa hoje. Hoje foi. Mas, gente, olha, eu aqui com muita alegria, eu acho que hoje o Lorde Show teve um brilho que foi um presente de Deus. Eu sei que vocês estão felizes. Meu muito obrigado de todo o coração. E essas divas deixaram aqui hoje maravilhoso. O que eu tenho que falar? Obrigado, Senhor. E continue inscrevendo no nosso canal. Beijo no coração e fique com Deus. Até uma próxima segunda-feira. Lorde Show. Oferecimento. Que frio. Vendas e locações de ar-condicionado. A solução perfeita para seu ambiente climatizado. Ornari Cosméticos. Toda linha profissional para cabeleireiros. Sensazionale Móveis Planejados. Design, sofisticação, bem perto de você.